Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de história. Vamos abrir a nossa apostila na página 15. Então, história, página 15. Então, nós vamos dar continuidade à tradição oral, né? Lembrando que os povos antigos, o conhecimento deles era tudo através da oralidade, né? E era também através das repetições, eles repetiam muito, tá? Então, a tradição oral, ela está ligada a diversos costumes. Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para cantar cantigas, canções ensinadas por seus ancestrais. Em muitas sociedades, como as indígenas das Américas e das africanas, os saberes, eles estão interligados. Os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro. Por exemplo, sem a língua não há cantos. Sem os cantos não há dança. Sem as pinturas não há rituais. E sem esses rituais não há mitos. Então a tia fez um resumo, né, para explicar a nossa apostila, o conteúdo da apostila da página 15. Então, lembrando que todos esses conhecimentos, os saberes, eles estão interligados, é como se fosse uma rede. Um vai sustentando o outro, né? Um vai dando continuidade ao outro. Observe agora essas duas imagens de manifestações culturais tradicionais. O que nós vemos aqui? Uma dança do folclore russo. E nesta outra imagem, nós vemos um teatro de sombras na Indonésia. Então, de acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Então, qual que é o teatro de sombra indonésio? Então, aqui nós vemos o teatro de sombra. E aqui nós vemos a dança folclórica russa. Então, nós vamos colocar aqui o 2, né? Os numerais estão em algarismos romanos. Aqui nós colocaremos o 2 e aqui o número 1. Letra B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Então, estas práticas ainda, elas são em decorrência de sua repetição e dos ensinamentos dos mais velhos. Então, aqui na dança, precisa ir para uma escola, praticar, só que quem já sabe vai ensinando, né, os que vão entrando. E mesma coisa aqui no nosso teatro de sombra. Então, eles são praticados em decorrência à repetição, né? E esses ensinamentos, eles são passados por pessoas mais velhas. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Será que aqui, tanto na dança russa como no folclore, o teatro de sombra, será que existe a tradição oral? Sim, as tradições orais também incluem a dança e alguns tipos de apresentações que são passadas de geração para geração. Então, existe, né, até na dança, os poemas que a tia falou, os versos, as canções, né? Então, tudo é uma tradição oral, né? Então, é possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros
e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito, ele não inclui o uso da oralidade, e assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação, tanto a oralidade quanto a escrita. Por que existem diferentes línguas? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorreram muito lentamente e demoraram a se estabelecerem. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, elas trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como, por exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede. O que era rede? Era o objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia como uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra que passou a ser usado pelos falantes portugueses. Então, aqui nós temos uma rede de descansar, uma rede de sentar, de dormir. Os índios, eles davam o nome de ini. Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, ele deu o nome a essa rede de rede que eles utilizavam para pegar peixes, né? Então, a rede, eu posso pensar numa rede de descanso ou eu posso pensar em uma rede de pegar peixes. As várias maneiras de se falar são resultado das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões dos grupos que migram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais nas mesmas maneiras, no dançar, no cantar, no modo de se vestir, existem também diferentes línguas. Vamos observar aqui uma mãe fazendo um carinho no filho. O gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto é cafuné. Chegou ao Brasil com a etnia banto habitante de uma região da África, onde atualmente o país é Angola. Então, nós utilizamos essa faça um cafuné, né? Me dá um cafuné. É um carinho na cabeça, um cafuné. Então, essa é uma palavra africana, né? A gente também pode conhecer faça um carinho, um cafuné. Então, ela tem vários significados, né? Mas ela chegou aqui no Brasil e a gente usou ela, adicionou ela para o nosso vocabulário, um cafuné, um carinho. Vamos lá para a curiosidade da página 17. Você sabia que o português, o francês, o italiano e o espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim? O latim era a principal língua na Roma antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia, né? Então, aqui nós vemos o mapa político.
Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo na maioria das vezes utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras, que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. As línguas antigas são como troncos de árvore. Imagine que essas árvores crescem e com o passar do tempo, e no tronco delas nascem muitos galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da língua falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam essas terras, os indígenas e de outros povos que vieram depois, bantus, da Angola, icrubas da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, não esquecendo dos ucranianos também, que a tia tem até o sotaque ucraniano, entre outras que influenciaram transformações nessa língua. Então, aqui a tia falou que a nossa língua mãe foi o latim. Lápis na mão. Número 1. Marque com X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos que nós estudamos agora. Aqui eu vejo um senhor lendo. Será que aqui está ocorrendo uma transmissão, um ensinamento através da oralidade? Não, ele está fazendo a leitura, ele não está lendo em voz alta, está pegando a leitura para ele, ele que está estudando. Aqui nós já vemos uma tradição transmitida através da oralidade, Aqui nós temos um senhor ali transmitindo o conhecimento para seus povos, Então marcamos X na segunda, onde acontece a oralidade. Justifique a sua resposta. Então, as tradições orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade, sendo compartilhadas pelos mais idosos do grupo com os mais jovens, Então, aqui é um senhor mais velho transmitindo conhecimento para os mais novos. Neste caça-palavra, encontre 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral, Então, não é só chegar e contar. Então, é através do canto, provérbios, da dança, dos ritos, da música, das conversas, dos símbolos, da poesia. Vocês vão procurar, A tia já comentou sobre eles. Vocês vão procurar na apostila e vão encontrar aqui no caça-palavra como que a tradição oral, quais são os termos, quais são as maneiras, que eu posso me expressar através da oralidade. Marque com X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o urubá. Sim, a tia acabou de falar ali na página anterior, Então, marcamos X na primeira. Todas as línguas são muito parecidas, umas com as outras. Existem apenas algumas diferenças entre elas? Não, Essa está errada. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas? Sim, porque a tia falou, que a partir do momento que a gente migrou, passeou, foi em algum lugar, a gente aprende palavras novas, traz conhecimentos, acrescenta. Então, na página anterior, a tia também leu sobre isso, Então, a terceira está correta.
Espero que façam essas atividades, depois me mandem foto. Beijos, uma boa tarde, saudades de vocês. Beijão!